O nosso próximo convidado, ele tem um currículo tão grande que mandou um livro para escrever no currículo, tá, gente? Eu vou ter que ler como comissário, tá? É o Fernando Barreiras da Silva. Ele é CEO da Bistec, tá? Nascido de Santos, mestre em engenharia da computação pela... Eu não consigo ler tudo. Pode me ajudar? Deixa que eu ler. Não, deixa que eu falo, então, eu me apresento. Então, pessoal, eu trouxe um livro aqui para sortear para os presentes, né? É um livro que a gente escreveu junto com outros professores, tá? Eu leciono desde 95 em várias instituições, aqui na Baixada Santista, em São Paulo, e eu trouxe um livro para sortear aqui. Para vocês, é um livro de gestão de projetos. Não é na área de tecnologia, mas a área de tecnologia também envolve bastante projetos, né? Não é específico para a tecnologia, tá? Eu tenho 3 cursos técnicos. Eu sou técnico em eletrônica, técnico em instrumentação industrial e técnico em gestão de micro e pequenas empresas. Depois eu fiz a graduação na Metodista, tá, em processos gerenciais. Depois eu fiz uma pós-graduação na Strong, só que na unidade de Santo André, que foi uma pós-graduação na área de serviços, gestão de serviços. Foi uma pós-graduação muito interessante. Não tem aqui na unidade de Santos. Tá? Depois eu fiz no Centro Universitário Senac, lá de Santo Amaro, a graduação em gestão de TI. Também foi um curso muito forte. O coordenador lá era o professor Rogério. Depois dessa pós, eu fiz o mestrado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica dentro da USP, que é o mestrado em Engenharia da Computação. Tá? Depois desse mestrado, eu fiz uma pós-graduação em Data Centers, então a parte de construção de Data Centers, serviço, tudo na área de Data Center, que foi na Unisul, que hoje é do Grupo Anima, no qual eu também já lecionei, na São Judas, na unidade Moca, várias unidades da São Judas. E, atualmente, estou fazendo o meu segundo mestrado, tá? Que é em Educação e Tecnologias Digitais. Não lembro se eu dei boa tarde, mas queria dar boa tarde para os presentes, né? E boa tarde para quem está em casa também, estou vendo a câmera aqui, né? Me lançaram esse desafio, porque dar palestra na volta do almoço é mais complicado, para manter todo mundo acordado, né? Faz com que o palestrante tenha que se desdobrar, tá? Mas eu vou trazer um assunto bem interessante, que é acessibilidade digital. Então, eu espero despertar, pelo menos nos presentes aqui, em quem está em casa. E, posteriormente, quem vai assistir também o vídeo gravado, né, que vai ficar disponível no YouTube do Parque Tecnológico, de você poder conhecer um pouco esse mundo que é a acessibilidade digital, e eu poder compartilhar um pouco do que eu estou aprendendo fazendo essa pesquisa para o meu mestrado. Então, o meu mestrado, já terminei todas as unidades curriculares, as disciplinas já acabaram. Já entreguei a dissertação, tá? Já entreguei a dissertação, e agora a gente vai para a fase de defesa. Tá? O assunto que eu vou tratar aqui está na minha dissertação, mas eu não estou trazendo os resultados dela, porque ainda não foi para o júri. Então, deixa o júri lá, primeiro, me castigar direitinho, né, no dia certo, fazer a defesa, e depois que tiver tudo redondinho mesmo, a gente divulga via artigos, via os meios acadêmicos aí de divulgação. Tá? Que mais? Vamos lá, vamos apresentar aqui a empresa. Esse símbolo, não sei se vocês conhecem, né, ele foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, tá? Para justamente identificar produtos e serviços que são acessíveis. Então, ele identifica aqui acessibilidade para todos, né? É isso que ele quer trazer. Então, antigamente, a gente tinha lá vários símbolos para cada tipo de deficiência, né? Para cada tipo de deficiência eu tinha um símbolo, esse daqui é o símbolo para todos, que envolve todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Bom, eu sou diretor da empresa Bistec, é uma consultoria de TI. Essa empresa eu fundei ela em 1999, ano que startup, ninguém sabia o que era startup, esse termo startup não existia em 1999, tá? E trabalhar com tecnologia em 99 era muito mais complexo do que hoje, tá?
Se você quiser ficar mais perto de mim aqui, vou valorizar o trabalho dele aqui, porque eu vi as câmeras, a transmissão, e na transmissão ele ficava meio de ladinho aqui, então, mas fica aqui que é para todo mundo que está em casa também poder compreender, tá? E essa empresa aí, desde 99, a gente passou por vários governos, vários planos econômicos, várias crises, né? E realmente empreender no Brasil é difícil, tá? E só que a gente vem vamos dizer assim, numa pegada de persistência, tá? De tentar montar uma equipe é difícil. Vocês viram aqui de manhã, vocês viram com a Patrícia, ela falou sobre o SAP, toda a evolução, né? Depois teve a Diane que falou sobre o mercado de trabalho, como que ela busca colaboradores, né? Então, realmente é complicado, tá? E a gente já passou por alguns apagões de não ter gente para contratar, e isso faz muito com que a gente busque parcerias, principalmente com as escolas técnicas, como é o SENAC, né, como é o SENAI também, em que a gente busca as ETECs, tá? A gente busca os alunos dentro dessas escolas técnicas e a gente traz para estágio dentro da nossa empresa, tá? E a empresa, claro, ela começou uma microempresa, tá? Era meio que compatível com o empreendedor individual que a gente tem hoje, né? Porque era eu e eu, né? Quem faz a limpeza da empresa? Eu. Quem faz as compras? Eu. Quem faz, né? Depois veio a minha esposa, que também me ajudou bastante, e é o meu braço direito e esquerdo, tá? E agora a gente tem conseguido levar mais tranquilo, porque são anos de mercado, a gente acabou indo para um segmento em que gera recorrência para o nosso negócio, os nossos clientes, eles pagam um valor mensal, que é o que mantém o nosso negócio, tá? E um dos nossos principais produtos é esse cara aqui, ó, que é o Bistec Automação, tá? O que esse produto aí faz? São softwares. Então, hoje de manhã, para quem veio de manhã ou assistiu o vídeo, acho que foi a Diane que passou um vídeo do Amazon Go, que era um supermercado, né, em que você entra, faz a compra, sai, né, e já está embutido no teu carrinho ali, para você pagar, tá? A gente não tem essa solução, mas a gente tem as soluções em que ainda necessitam de um checkout, que seria o caixa, tá? A gente ainda tem soluções, a gente já tem soluções que são os PDVs móveis, que eu vou falar mais para frente aí, né? Como eu ganhei tempo, eu estou, né? Falaram que podia falar, e falar é o que eu mais sei fazer, né? Então, vamos lá, né? Depois, o Bistec Cloud. O Bistec Cloud é a parte de armazenamento na nuvem mesmo, backup, né? São backups com segurança, que é a parte criptográfica. Se alguém conseguir pegar esses dados no meio do caminho, aí não vai conseguir ler esses arquivos, não vai conseguir ver, né? Então, tem todas a parte de configuração, dias, horários de backup, tá? Existem diversas funcionalidades aí. Bistec Edu é um pouco do que eu estou fazendo agora, que são as palestras, os treinamentos, as aulas. Normalmente a gente acaba sendo contratado pelas universidades como se fosse o PJ, né? E a gente vai lá, dá a palestra, ou dá o curso, dá o treinamento, ou aquela disciplina inteira, tá? E o Bistec Edu acaba complementando essa nossa carteira de portfólio aí também. O GED, que é a gestão eletrônica de documentos. O Bistec Green, esse aqui é um produto que a gente trouxe com base na minha dissertação de mestrado do IPT, que foi Data Centers Verdes, uma pesquisa sobre Data Center Verde. Não sei se vocês já ouviram esse termo, TI Verde. Nunca ouviram falar? TI Verde? Tem a ver com a parte de sustentabilidade mesmo, né? A parte de economia de energia, a parte vai desde a parte de produção dos equipamentos, do hardware, tá? Até a fase de descarte desse equipamento, né? Então, por exemplo, quando eu vou indicar compras de equipamentos para os meus clientes, eles podem ir pelo preço, daí, eu quero o mais barato. Nem sempre o mais barato vai ser o mais econômico, que vai
ter melhor performance, tá? Então, tudo isso é analisado com essa consultoria do Green, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas existem equipamentos eletrônicos que eles gastam mais energia para serem produzidos do que eles vão utilizar durante todo o seu ciclo de vida. Então, isso é muito complicado, né? Então, é essa pegada aí que é esse serviço de consultoria do BSTEC Green, tá? O LGPD, vocês já devem ter ouvido falar também, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a gente tem um serviço de endpoint que monitora as máquinas, faz a parte de segurança dos equipamentos, tá? E gera relatórios também para o cliente. Então, o que for, quando você vê essa legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, quando você vê a palavra tecnologia, informática lá, a gente atende essa parte da legislação, tá? Tem a parte jurídica e tem a parte de gestão. Nós tratamos da parte de tecnologia desta lei. O BSTEC Outsourcing, que é a parte de suporte técnico e assistência técnica, esse é o nosso grande forte, tá? Hoje nós temos muitos clientes com esse serviço aí, um serviço mensal, com uma recorrência mensal, tá? E na prática, tanto esse quanto o BSTEC Automação é o que mantém o nosso negócio funcionando, tá? Então, mesmo que a gente não venda nada no mês, mesmo que a gente não venda nada no mês, esses produtos mantêm a empresa, tá? O BSTEC Pay, que é o meio de pagamento, então isso aqui eu comentei também, né? São os checkouts móveis, aí, os PDVs móveis, tá? E em que você instala a aplicação direto no POS, direto na maquininha de cartão. Então, o estabelecimento vai até o cliente, passa o cartão ali e aquele mesmo POS já emite o cupom, o documento fiscal, tá? O renting, que são locação de equipamentos, locação de servidores, locação de impressoras, computadores, notebooks, tá? Então, normalmente aqui, o perfil desse cliente que aluga equipamentos de TI é um perfil de empresas que também podem levar vantagens fiscais por estarem alugando equipamentos, tá? Então, são empresas, por exemplo, que estão classificadas como lucro real, lucro presumido, então elas têm algumas vantagens se elas conseguem abater o valor do aluguel dos impostos a pagar, tá? É isso. O BSTEC Sign é a parte de certificados digitais. Então, a gente tem tanto a parte de certificado digital A1, A3, o eCNPJ, tá? Então, isso a gente comercializa bastante esse produto. E agora, aí no BSTEC Sign, a gente está entrando também com um parceiro, aí, uma solução de assinatura eletrônica de contratos, tá? Então, entra também aí nesse produto. O BSTEC Soft entra a parte de antivírus, de proteção também, tá? E aqui no BSTEC Soft, tem até que falar com a Diane, que ela falou que estava precisando de um site, a gente desenvolve sites também, né? Então, depois eu preciso falar com ela sobre isso. O BSTEC VoIP, aí é uma solução de telefonia na nuvem, tá? Esse produto é bem interessante. Os clientes, normalmente, com telefonia, os clientes acabam querendo economizar, né? Não, eu quero pagar menos, tá? Aqui não é o caso. Você não vai pagar menos, mas você vai ter uma solução que faz com que a comunicação da sua empresa realmente aconteça, tá? De que forma? Por exemplo, eu tenho o meu ramal instalado no meu celular. Então, eu não fico mais preso ao equipamento, ali a minha mesa para atender o meu ramal. O nosso colaborador pode atender a ligação lá, eu quero falar com o Barreira. Transfere a ligação, eu atendo o meu ramal onde eu estiver, tá? A gente foi fazer uma viagem recente, a gente ficou fora daqui da região, e o meu cliente não sabe se eu estava aqui, se eu não estava. Tá? O nosso ramal funciona, tá? Então, é uma vantagem muito mais interessante de você divulgar um número só, um número fixo da empresa, e você poder atender onde você quiser, tá? Tem N tipo de configurações, é um PABX virtual, é um PABX na nuvem, tá? Que na verdade não chama de PABX, é PBX, e você configura todo o teu PBX direto num portal. O BSTEC Wi-Fi é o Wi-Fi para corporativo, né, para o segmento corporativo. Na verdade, esse serviço BSTEC Wi-Fi, ele está associado
ao BSTEC aqui LGPD, a esse cara aqui, tá? Em que sentido? No sentido de que todo estabelecimento, eu não sei se se já aconteceu com vocês, é difícil, mas vocês vão até um estabelecimento e pede para acessar a internet, usar o Wi-Fi, e o que a pessoa faz? Ela te passa o quê? A senha, né? E a gente aprendeu que a senha é o quê? Ela tem que ser o quê? Se é uma senha... Não. Se é uma senha, ela tem que ser o quê? Secreta. Só que eles te dão a senha. Né? Ó, pega a senha. Pega a senha aí para você acessar a internet, tá? Esse tipo de acesso Wi-Fi para LGPD não atende, tá? Eu preciso saber quem está navegando na minha rede. Então, se eu sou, por exemplo, um restaurante e eu liberei a senha para você, tá? Eu acessar lá com o notebook e eu fizer alguma coisa lá de dentro, utilizando o IP dele, utilizando a rede dele, o estabelecimento que vai responder, tá? Se for rastrear quem foi o IP, de onde saiu, vai ser dali. Então, por isso que eu preciso ter uma forma de identificar, né, quem está utilizando a internet naquele momento, naquele período, tá? Então, o BSTEC Wi-Fi, ele tem esse serviço aí de identificar ou via rede social, ou até via voucher. Eu dou um voucher para o cara, ó, o número é esse voucher está associado ao seu CPF, por exemplo, tá? Então, eu consigo identificar quem é quem está usando ali naquele período, tá? E, por último, lá, que é o BSTEC XML, para quem é da área de tecnologia, XML é um arquivo aí amplamente utilizado, mas nesse caso aí, o BSTEC XML é para armazenar arquivos fiscais, ou dos cupons fiscais eletrônicos e das notas fiscais eletrônicas, tá? Por quê? Porque, por legislação, os estabelecimentos precisam armazenar esses arquivos durante 5 anos. Então, eu fiz uma venda hoje, tá? É responsabilidade minha, enquanto estabelecimento comercial, guardar o arquivo dessa nota durante 5 anos. Tá? E esse serviço faz isso de forma automática. O cara vendeu, esse arquivo vai lá para o data center e fica armazenado lá durante 5 anos. Quando der os 5 anos, ele é eliminado também de forma automática. Tá? Então, esse aqui é o portfólio da nossa empresa, são os produtos que a gente trabalha hoje. Tá? São muitos produtos, né? E o que a gente tem feito é tentado direcionar a nossa equipe para que cada um fique mais, se aprofunde mais os seus conhecimentos em determinado produto. Tá? Não que todos não tenham que saber, todos têm que saber de tudo, um pouco, mas alguns são os nossos especialistas. Tá? Então, com a BSTEC Wi-Fi, por exemplo, é o Paulo. Né? Vai, Paulo, é você. Tá? Outro produto, Cloud, é o Pedro Santana. Então, eu vou direcionando o pessoal da equipe para esses produtos. Tá? Bom, e essa aqui é a empresa. Isso aqui foi o que a gente se transformou em 22 anos, 23 anos de negócio. Tá? Nós atendíamos pessoas físicas também, e hoje a gente não atende mais, a gente atende só pessoa jurídica. Tá? Legal. Agora vamos aqui para a minha pesquisa. Tá? Então, aqui eu queria trazer alguns tópicos aqui da minha pesquisa para compartilhar com vocês. Como eu disse, eu não vou apresentar os resultados dela, até porque ainda não posso, tá? Mas eu vou trazer algumas teorias que eu utilizei dentro dessa pesquisa, né? Então, aquela ali é a capa da minha dissertação, né? O tema é meio comprido, tá? Então, práticas recomendadas para oferta de recursos digitais acessíveis no Moodle. O Moodle é uma plataforma, um LMS, né? Uma plataforma de ensino à distância, tá? Um estudo com 2 unidades curriculares do ensino superior. Tá? E aqui embaixo eu tenho o nome dos 2 orientadores, são 2 doutores da Universidade de Lisboa. Né? Eu até brinco, né? Eles colocaram 2 orientadores porque eu sou meio desorientado. Né? Então, eles falaram, bom, vamos ter que colocar 2 orientadores aqui para ajudar esse cara. Né? Então, mas, na verdade, cada um tem a sua especialidade e colocaram 2 orientadores justamente para eles complementarem o que eu ia precisar durante a pesquisa. Tá? Porque, normalmente, quando você faz um mestrado, no meu mestrado aqui do IPT, quando eu fiz aqui na USP,
ele foi direcionado para data centers, né? Só que data centers é um mundo. Eu posso falar de refrigeração do data center, eu posso falar do sistema de energia, né? Eu posso falar do armazenamento, é muita coisa, tá? Então, já foi um desafio ali, porque eu estava falando sobre data center verde e eu tinha que abordar o sistema de combate a incêndio, todos os setores do data center, tá? E aqui também foi um desafio para mim, porque primeiro envolve educação, e educação não é uma coisa rasa, você precisa conhecer, né? E envolve a tecnologia. E eu entrei no mundo aí da acessibilidade digital, até para trazer para vocês, porque na época eu dava aula aqui no Treinasse, e aqui na Escola Técnica Treinasse, na Conselheiro, tinha um aluno deficiente visual, né? E esse aluno ele fez um curso comigo e era a disciplina de montagem e manutenção de computadores. E no final do curso, era um dos únicos alunos que sabia o nome das peças pegando a peça, né? E os outros olhavam a peça e perguntavam: que peça é essa? Não sei. Daí eu entregava na mão daquele aluno, ele, né? Placa de vídeo, né? Então, quer dizer, força de vontade, querer aprender, fazer, né? Então, isso veio na minha cabeça naquela época, porque aqui esse mestrado eu comecei exatamente um pouco antes da pandemia, né, que foi em 2020, ali foi quando eu me inscrevi, e eu já tinha que ter mais ou menos uma ideia, e depois veio logo a pandemia em cima, né, do início do curso. Então, foi o momento que eu imaginei como seria para todo mundo que estava no modo presencial, esses alunos que têm alguma necessidade, né, como que vai ser para esses alunos no ensino à distância, no ensino 100% à distância? Será que as plataformas estão prontas para atender as necessidades, né, desses alunos? Será que essas plataformas elas estão prontas para atender esses requisitos que eles precisam? Então, foi para onde eu fui, tá? Fazer essa pesquisa aí. Só que, novamente, né, é muito amplo. Porque primeiro, falar de deficiência, a deficiência ela tem um espectro muito grande. Às vezes, uma mexida na tonalidade de cor que vocês programaram para uma fonte, para uma letra lá no site de vocês, determinada pessoa já não consegue enxergar. Então, é muito amplo, tá? Então, eu tive que tentar limitar um pouco o assunto, mas mesmo assim eu tive que ir a fundo, né? E eu trouxe alguns pontos aqui, que são esses tópicos aqui: o direito à educação, acessibilidade digital, WCAG 2.1, Digicomp-Edu e a ISO, que é uma norma, tá? Então, eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, cada um é um tópico dentro da minha dissertação, tá? E o primeiro é o direito à educação. Então, eu queria perguntar para vocês, quem é que tem direito à educação? Hã? Todo mundo? Mas será que foi isso que foi entregue para todo mundo durante a pandemia, no ensino à distância? Né? Será que quando esquece a pandemia agora, vamos deixar a pandemia de lado, será que quando eu entro numa universidade, e se eu tiver alguma necessidade, será que eu sou atendido num curso à distância? Né? Será que as plataformas estão prontas para atender a todos? Porque vocês acabaram de falar que todos têm direito à educação. E é esse ponto aí que eu quero chegar, né? Todos, então a gente vai precisar suar, porque a gente vai ter que fazer essa entrega aí, tá? E isso passa também pelos professores, tá? Também passa pelos professores, que é um desses itens aqui que eu falei para vocês aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, o Digicomp-Edu, tá? É um referencial europeu, tá? De competências dos professores, competências digitais dos professores. Mas é um referencial que a gente pode usar aqui também. Tá? É um referencial para a área de educação. São 22 competências que o professor tem. E uma dessas competências digitais, tá? Uma dessas competências é a acessibilidade. Vou falar rapidamente ali. Então, a gente falou que todo mundo tem direito à educação, né? É um dos organismos aí que mais batalha sobre isso e que falou isso há muito tempo atrás, né? Foi a Organização das Nações Unidas,
em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, existe um artiguinho lá, que se eu não me engano é o 26, tá? Que ele fala, que é aquele começo ali, ó, a educação é um direito de todos. Então, a gente precisa entregar. Tá? Agora, eu quero que vocês façam um paralelo. Por que o cara está trazendo isso para a gente? A gente está num evento de tecnologia, né? Porque quando vocês desenvolverem o site de vocês, quando vocês desenvolverem os aplicativos de vocês, vocês vão precisar pensar em quem? Em todos. Em todos. Né? Ou vocês vão fazer um site só para quem enxerga? Né? Não dá. Então, a gente precisa pensar em todos e vocês vão precisar conhecer quais são os parâmetros para desenvolver um site. Tá? E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, esses insights. O meu trabalho aqui foi na educação, mas o de vocês, no corporativo, não vai fugir disso aqui. Não pode fugir. Porque se vocês fugirem disso aqui, a gente fica brigando por inclusão e tudo mais, mas se vocês não ajudarem, não tem inclusão. Não vai acontecer. Tá? Vamos lá. E acessibilidade digital, pessoal? O que vocês entendem por acessibilidade digital? O que é acessibilidade? Acessibilidade seria aquilo que a pessoa não vê, enxerga, tipo um deficiente físico ou um deficiente visual. O físico também entra. Sim. O que mais, pessoal? Porque, assim, a acessibilidade digital, se a gente for fazer um paralelo, é a nossa rampa, né? É a nossa rampa de acesso. Porque normalmente se fala no aspecto de acessibilidade física, né? Ah, o cadeirante consegue subir para votar, né? Tanto que a gente viu o exemplo agora das urnas, né? Elas têm lá um videozinho, né? Preparado com relação a uma janela de libras, né? Uma janela de libras, as teclas também já com braille, com os pontos braille, para atender esse público. É físico. Aqui nós estamos falando do meio digital, né? Então, a acessibilidade digital, vocês têm que traçar isso na cabeça de vocês. Quando estiverem desenvolvendo um site, quando estiverem desenvolvendo um produto, de início, pensar nisso. Se primeiro desenvolver o site, se primeiro desenvolver a aplicação, e depois falar assim, agora eu vou ver a parte da acessibilidade digital, vai dar muito trabalho para você consertar isso, tá? Então, a dica que eu dou vai desenvolver um produto, pensa na acessibilidade desde o início do projeto, tá? Daí vem o livro de projeto aqui que a gente vai sortear para ajudar vocês aí no projeto de vocês, tá? Então, isso tem que ser desde o início, senão você vai ter muito trabalho e, mesmo assim, não vai conseguir chegar num produto interessante, num produto acessível, tá? Essa aqui é uma definição do próprio W3C. O W3C é um organismo, né, que regulamenta a internet mundial. São várias entidades, várias empresas, né, que fazem parte do W3C, e essa é a definição que eles deram para acessibilidade digital. Tá? Então, vamos ler ali juntos. Ó. Acessibilidade na web significa que sites, ferramentas e tecnologias foram projetados e desenvolvidos para que todas as pessoas, com ou sem deficiência, possam perceber, entender, navegar, interagir e contribuir com a web, sem que ocorram barreiras de acesso, tá? Com ou sem deficiência. Tá? Eu estou assistindo aqui a palestra de encerramento da Semana de Tecnologia no YouTube, mas eu estou num ambiente muito barulhento, né? Ou então vou ter que colocar o fone, mas tem legenda? Não, não tem, porque a transmissão é ao vivo, ainda não tem a legenda, né? O YouTube ainda não consegue fazer isso na hora, ali, de forma instantânea, tá? Então, eu já não estou atendendo um dos critérios para que esse produto fosse acessível, tá? A gente vai falar disso daí. Hoje, seguindo a WCAG, são 78 critérios que eu posso atender para que o meu site, para que o meu produto seja acessível, tá? Bom, esse site aqui é o nosso site da Bistec Portugal. Ele está em desenvolvimento, tá? Para o ano que vem, a gente deve abrir um escritório em Portugal, da nossa empresa,
Então, é um momento que a gente está expandindo aqui um pouco do nossos negócios, dos nossos clientes. A gente já tem parceiros de produtos que a gente comercializa esses serviços aqui no Brasil, e agora a gente está indo para lá, tá? Desde o início aqui, o que a gente colocou para a nossa equipe lá, falou assim, olha, eu quero que o site seja acessível. A gente colocou isso como meta no início do desenvolvimento. Então, isso ficou mais fácil, tá? Porque eles já desenvolveram com esse foco, tá? Então, existe um site ali, aquele lá em cima, lá, ó, WebDev. Tá aqui, ó, tá com... Agora sim. WebDev lá, ó. WebDev, que era bom vocês anotarem, porque ele faz um teste, você coloca o URL lá, e ele faz um teste, não só da acessibilidade, ele vai buscar as boas práticas, ele vai buscar... são vários parâmetros que são analisados, tá? E um dos parâmetros é a acessibilidade, tá? Então, a gente passou o nosso site aí, nesse WebDev, para ver como é que estava a acessibilidade do nosso site, tá? Então, esse aqui é o WebDev, tá o domínio aí para vocês. E esse aqui foi o resultado, ó. Esse aqui foi o resultado, com foco na acessibilidade, tá? Então, o que ele mostrou para a gente? Ó, o nosso site, aquele lá de Portugal, ele está 100% acessível, tá? Com certeza tem alguma coisa para arrumar aí de acessibilidade, tá? Mas a ferramenta automatizada está falando para a gente que, ó, 100%, tá? Aqui, o que está escrito aqui embaixo é o seguinte, porque quando você vai fazer testes de acessibilidade, eu preciso ter uma ferramenta automatizada, que é o caso aqui, tá? E eu preciso ter um teste manual, em que eu tenho que ter um usuário, ir lá e fazer o teste no site e verificar, tá? Depois eu vou dar um exemplo aí do que pode ser verificado, justamente porque a minha pesquisa foi em cima disso, né? Pronto, agora vamos falar aqui da WCAG. Ó, essa aqui é a WCAG 2.1, tá? O que é a WCAG? São diretrizes de acessibilidade, tá? Em que eu tenho que seguir. E são 78 diretrizes. Ou melhor, são 78 critérios de sucesso, que são esses caras aqui, ó. Tá? São 78 critérios de sucesso. As diretrizes, que é a coluna do meio, são 13. Tá? E eu tenho 4 princípios. O meu produto ali precisa ser perceptível. O perceptível está sem o P, porque é o Portugal de Portugal. É o português de Portugal. Tá? Perceptível, operável, compreensível e robusto. Tá? São os 4 princípios do WCAG. E depois eu tenho as diretrizes aqui, as 13 diretrizes, tá? E o número de critérios. Vamos pegar um exemplo ali. O 2.1 ali, ó, 2.1, teclado acessível, tá? O que é isso? O meu site ele precisa ser totalmente operável via teclado. Se eu não tiver o mouse, eu tenho que conseguir utilizá-lo pelo teclado. Ou seja, uma pessoa que não consegue usar o mouse, pelo teclado, ela tem que conseguir navegar, tá? Isso quer dizer o quê? Se você não configurar o teu site direitinho, se eu for dando tab lá, eu posso ir para lugares estranhos, não ter uma lógica, tá? Então, eu preciso ter uma lógica para formatar o meu site, né? Para que ele siga uma lógica exata ali para quem está navegando pelo teclado, tá? Então, isso é um dos critérios, aí, uma das diretrizes, tá? E depois a gente fala dos critérios ali do lado. Outra dica que eu trago para vocês é o guia WCAG. Esse guia ele foi desenvolvido pelo Marcelo Salles, é um especialista em acessibilidade digital, tá? E aí é uma forma interessante de aprender acessibilidade. Então, esse site aí também, acho que é legal vocês anotarem também o guia ali embaixo está o domínio, tá? Para vocês acessarem e conhecerem esses 78 critérios. No guia, não tem só os 78, tá? No guia já tem mais critérios. Por quê? Porque o Marcelo Salles já colocou os critérios da WCAG 2.2, que deve ser lançada até o final de dezembro. Até o final de dezembro deve sair essa versão 2.2 e vem com outros critérios, tá? Digicompedu, agora entrou aqui a parte dos educadores, tá? Esse aqui é um referencial para os professores,
é um referencial europeu para a Europa toda, tá? Em que faz com que contribua, né, com que os Estados membros, tá, desenvolvam as competências digitais dos educadores. E eles focam em 22 competências digitais. Aqui a gente está falando só de competência digital. Tá? Então, eles querem que o professor desenvolva essas competências. E duas delas... agora carregou. Tá? Essas competências elas estão divididas em competências profissionais dos educadores, pedagógicas e competências dos aprendentes. Tá? Aqui envolve, no professor, a parte de acessibilidade, de inclusão, essa competência aqui, diferenciação e personalização, e acessibilidade e inclusão, tá? Que é essa parte aqui central. Tá? Para os professores, né, ela está entre as competências pedagógicas, está dentro das competências pedagógicas, e ali o que eu tenho? Eu tenho que, por exemplo, o professor ele tem que saber que ele precisa personalizar o conteúdo que ele vai disponibilizar para o aluno. Tá? Vamos dar um exemplo. O professor disponibilizou um vídeo, que é só vídeo. Não tem áudio, é só imagem. Tá? E quem não enxerga, faz como? Então, eu tenho que ter uma audiodescrição. Ou então, o professor vai ter que digitar um texto lá, né? Vai ter que ter um texto para disponibilizar junto com o vídeo. Então, são essas competências digitais que os professores precisam estar atentos para ter acessibilidade dentro da sua competência. E isso também existem os níveis, né? Os níveis de competências. Esse referencial aqui é bem interessante. Depois, o pessoal que são os professores, depois dá uma pesquisada no Digicomp-Edu, aí, dá uma lida, tá? Porque ele tem também uns graus que você mesmo, o próprio educador, faz o seu autodiagnóstico. Tá? Nessa competência aqui, eu estou básico. Nessa outra competência, eu estou no top. Tá? Então, você consegue fazer sua própria análise. Tá? Por que eu trouxe esse documento para a minha pesquisa? Porque a ideia é que o resultado da minha pesquisa mostre resultados também para os professores. Que os professores entendam que também faz parte deles, né, contribuir com a acessibilidade. Tá? E, por último, a ISO. Tá? Essa norma aqui, pessoal, essa última norma, ela é uma norma específica para acessibilidade no ensino à distância. Tá? Acessibilidade no e-learning. É específica para tem esse propósito, foi desenvolvida para isso. Tá? E lendo a norma, essa norma hoje ela tem 3 partes. Tá? Lendo a norma, eu achei uma frase que eu achei... ela foi tão importante que ficou como se fosse a frase da minha dissertação. Tá? Tá lá como referência. Que é o que eu trago aqui para vocês. Vamos entender essa frase. Reconhece-se que os alunos experimentam uma deficiência quando há uma incompatibilidade entre as necessidades ou preferências do aluno e a educação ou experiência de aprendizagem ministrada. Ou seja, a pessoa só tem uma deficiência se existe uma incompatibilidade em que o que nós estamos entregando para ele não atende às necessidades e requisitos dele. Esse que é o ponto. Tá? Então, a gente precisa entender, primeiro, que para atender as necessidades do aluno, as necessidades ou as preferências, tá? Porque aqui eu posso falar assim, olha, eu prefiro usar o Chrome, eu não gosto do Edge. Né? Então, é uma preferência. Tá? Agora, eu posso falar assim também, olha, não adianta ter áudio. Para mim, não adianta o áudio. Né? Não adianta o professor disponibilizar para o aluno um podcast. Porque ele já está falando, olha, é uma necessidade, tem que ser texto. Entenderam? Então, os alunos eles têm que ter essa possibilidade de identificar isso. Daí eu falo para vocês, e se o aluno não identificar essa necessidade e essa preferência, qual é o papel do professor?
Não, digo, o aluno não falou, olha, ninguém falou nada, ninguém identificou nenhuma necessidade e nenhuma preferência. Tá? Se não houve isso por parte do aluno, o professor, daí entra aquelas competências digitais, ele tem que buscar isso, ele tem que mostrar de outras formas, ele tem que ter isso dentro do portfólio de conteúdos dele, né, já pronto, para ele dar mais de uma opção. Tá? Então, esse é um trabalho difícil. Tá? A ideia aqui dessa norma é que as próprias plataformas, os próprios sistemas de LMS, de ensino à distância, tá? O aluno identifique isso lá, olha, eu tenho um problema visual, ele vai identificar lá, problema visual, eu tenho baixa visão, tá? Baixa visão, né? Ou eu tenho, sei lá, qualquer outro problema, então ele vai identificar os seus problemas e a própria plataforma vai falar para o professor, olha, para esse aluno tem que ser disponibilizado esse tipo de conteúdo, tá? Bom, então todas essas teorias aqui estiveram dentro da minha pesquisa, né? Eu não vou trazer os resultados, mas eu vou trazer, eu vou explicar aqui 3 critérios da WCAG, que são critérios interessantes, tá? E assim, mais tranquilo aqui da gente entender também. Bom, são esses 3 critérios. É o 1.1.1, conteúdo não textual, 1.4.3, que é o contraste mínimo, e o 2.4.9, finalidade do link, apenas o link. Tá? Notem que no final de cada um desses critérios eu tenho uma letra, né? Vocês notaram alguma coisa diferente ali? Uma tem... uma letra, outra tem 2, outra tem 3. Isso. A, duplo A, triplo A. O que é isso dentro da WCAG? São os níveis de conformidade. Tá? Quanto mais eu tenho As ali, é um pouco mais complexo de você atender aquele nível. Tá? Então, os sites, quando eles vão ser homologados, para quem desenvolve o site, fala assim, eu quero homologar o meu site no nível duplo A. Tá? Então, significa que o meu site atende os critérios duplo A. Entenderam? Então, se ele atende o duplo A, significa que ele atende todos os critérios do tipo A também. Então, ele meio que soma. Tá? Se eu falo que um site é triplo A, é o top. Tá? Ele atender o máximo ali. Mas aqui são critérios, tá? Tem critérios individuais. O que seria um conteúdo não textual para vocês? Oi? Uma imagem, né? Um conteúdo não textual, tá? Tem um critério para isso. Então, essa cartinha aqui, exatamente essa cartinha, eu tirei daquele guia WCAG que eu acabei de indicar para vocês aí do Marcelo Salles, tá? Então, eu tirei da página dele. Então, fui lá e tirei esse critério específico, que é 1.1.1. Então, olha só que interessante que ele fala, ó. Qualquer conteúdo não textual e relevante para a compreensão da informação deve trazer uma descrição alternativa em texto, visível ou não, para identificar o conteúdo, inclusive o CAPTCHA, por exemplo. Tá? Então, o que ele está falando? Olha, se existe uma imagem e ela tem relação com o contexto que eu estou explicando ali para o aluno, essa imagem, ou eu vou ter um texto, né, explicando a imagem, embaixo, no corpo do próprio material, do próprio conteúdo, tá? Ou eu vou ter aquele texto alternativo, que é aquele que vocês não colocam no Word quando vocês fazem trabalho, né? Ou quando a gente... né? Sim. Várias redes sociais estão colocando, mas normalmente a gente coloca foto lá e faz o quê com o texto alternativo? Hã? O que a gente faz com o texto alternativo? Nada. A gente não coloca nada. Tá? Se não coloca nada, para quem não enxerga, aquela foto não é nada. Tá? Então, eu preciso ter o texto alternativo. Né? E um exemplo que eu trouxe, essa aqui é uma parte da minha dissertação. Tá? É uma parte em que eu falo justamente do logotipo lá, que a ONU desenvolveu. Né? E a minha dissertação deve ter umas... A parte final tem bastante figuras, porque é tipo um manual, né? Que são as recomendações, então tem muitas imagens, tá? Mas todas as imagens estão com audiodescrição, que é um texto explicando aquela imagem,
Tá? Então, a minha dissertação, ela é um documento acessível. Todas as tabelas, todos os textos são acessíveis, as imagens têm audiodescrição. Então, é um documento acessível. Né? Na hora de produzi-lo, antes de entregar lá para a Universidade de Lisboa, a gente passou por um processo de fazer de construir esse documento de forma acessível. Então, são dois amigos, né, uma amiga e um amigo, que é a Mariana e o Felipe. Uma faz o roteiro e o outro é o consultor mesmo de audiodescrição, né? E eles escreveram o texto para todas as imagens. Tá? Então, se eu for com o mouse ali em cima daquela imagem, tá? O que vai acontecer? Ó? Vai aparecer a audiodescrição. Tá? O texto do lado, explicando o que é aquela imagem. Tá? E isso está em todas as imagens da dissertação. Tá? E é isso que tem que acontecer no site de vocês, quando vocês desenvolverem. Tá? As imagens têm que ter um texto. Parênteses. Tá? Se aquela imagem é uma imagem decorativa, ou seja, ela não contribui em nada com o conteúdo do que eu quero passar, tá? Ela não precisa ser identificada. Tá? Não vai ter texto alternativo para essa imagem. Eu não vou escrever imagem decorativa, não vou escrever nada. Por quê? Porque para o leitor de tela, quem não está enxergando a tua tela, ele utiliza uma tecnologia assistiva, que é um leitor de tela. Tá? Então, se essa imagem não tem texto alternativo, o leitor de tela passa batido pela imagem e não vai ler aquela imagem. Tá? Agora, se uma pessoa pega esse meu documento aqui, é um PDF, tá? Uma pessoa com deficiência visual e está utilizando um leitor de tela, ao passar por essa página, ele vai identificar que existe aquela imagem ali. Tá? O próprio leitor de tela vai falar imagem, daí na sequência já vai começar a ler ali a audiodescrição e vai falar o texto. Tá? Então, esse é um critério. Faltam 77. Né? Então, é só vocês estudarem o WCAG, para quem quer realmente entregar um documento, um trabalho acessível, tá? Estudar, não é tão básico assim, não é só isso. Tá? Existe uma página da WCAG só com as técnicas do que deve ser feito para entregar isso aqui. Tá? Então, precisa ler, precisa estudar, é difícil, mas vale a pena, porque a Diane falou que paga 60 mil reais. Não foi isso que ela falou? 60 mil. Então, né, quer ganhar dinheiro, quer se dar bem, né, profissionalmente, então tem que estudar, tem que trabalhar. Tá? Não tem jeito. Tá? Inclusive, eu esqueci de falar, né? De manhã vocês quase que aprendem o que significa o SAP, né? Que ela só não soube falar a pronúncia, né? Que era difícil, era em alemão, né? Né? Ó, ninguém perguntou, né? Mas BISTEC é Barreira Indústria de Serviços de Tecnologia, né? Que é o símbolo BISTEC lá, né? Ia perguntar, né? Sabia que você ia perguntar, né? Então, aqui a gente já acho que não, mas eu assisti as palestras, ó. Né? Então, esse aqui é o primeiro, tá, pessoal? Agora a gente vai falar do contraste mínimo. Notem que aqui a gente falou, no primeiro ali, ó, um conteúdo não textual, tá? Uma imagem. Ok. Eu posso colocar um texto como imagem e colocar lá no meu site? Entenderam a pergunta? Porque o primeiro a gente falou um conteúdo não textual. Um conteúdo não textual é uma imagem, tá? A gente viu que a imagem eu preciso ter um texto alternativo, explicando aquela imagem, tá? Mas eu posso colocar, por exemplo, um texto lá com o nome uma imagem, né, com um texto escrito, no formato de imagem? O que vocês acham? Não pega. Não pode. Isso, não pode. Tá? Quando você faz isso, foge os critérios. Tá? Eu não posso pegar um texto, colocar em cima de uma imagem e transformar isso numa imagem. Por quê? Porque o leitor não vai ler esse texto. Para ele, aquilo é uma imagem.
né? Mas mesmo assim, você vai fazer um texto alternativo, beleza, pode até ser, tá? Vai colocar um texto alternativo do que está escrito. Tem que estar escrito, né? Só que a audiodescrição, uma parte da audiodescrição é você explicar ali aquela foto, aquela imagem dentro do contexto, né? E ali você teria que colocar o texto, né? Por que eu falei disso? Porque eu encontrei dentro do conteúdo, dentro da minha pesquisa, foi uma pesquisa com base no conteúdo ofertado por 2 unidades curriculares de uma universidade europeia. Então, eu fui inscrito nessas 2 universidades como professor, então eu tinha acesso de professor a esse conteúdo, tá? E eu fui começar a analisar aquele conteúdo, então uma das unidades utilizou dessa forma, né? Colocou uma imagem com texto, e aquilo era uma imagem, tá? Contraste mínimo, pessoal. Existe um contraste mínimo, aqui a gente está falando de texto, tá? Existe um contraste mínimo entre o texto de primeiro plano e a cor de fundo, né? Que deve ser respeitado. Existem softwares que fazem esse teste de contraste mínimo, tá? Vocês podem utilizar também. Esse critério aqui, ele está na parte do perceptível, né? Do princípio perceptível e na diretriz discernível. Então, todos devem ter uma relação de contraste entre o primeiro e o segundo plano de ao menos 4,5 por 1, né? E no caso das fontes de texto, sejam no mínimo 18 ou 14, em negrito, né? A relação de contraste pode ser de 3 por 1. Então, ele fala aqui, de acordo com o tamanho da fonte, de acordo com o tamanho da letra, tá? Eu posso ter um contraste um pouco mais forte e um pouco, né, mais tranquilo, né? Ou 4,5 por 1 ou 3 por 1. Tá? Isso significa o quê? Se você colocar, por exemplo, tons muito próximos, né, uma pessoa que tenha baixa visão pode não enxergar. Tá? Aqui a gente está falando até, por exemplo, uma pessoa que está acessando o teu site no celular e num dia de sol na praia. Né? Muita claridade, isso aqui eu não estou conseguindo enxergar, mas por quê? Porque não tem contraste. Tá? Cores mínimas, né? Você mudou um tomzinho ali, já não enxerga. Tá? Isso também é problemático, por exemplo, em gráficos. Tá? Aí entra outro critério, viu, Shai? Entra outro critério aí. Existe um outro critério que é que você não pode utilizar somente cor para diferenciar uma informação, tá? Então, em gráficos, por exemplo, eu tenho lá os gráficos lá, né? Bolsonaro, tantos pontos, tudo verdinho. E o outro está em vermelho, né? É cor só, tá? Para quem é daltônico, não consegue identificar. Se você fala verde, vermelho, tá? Então, tem que ter símbolos. Eu tenho que ter símbolos, por exemplo, um triângulozinho, um círculo, né? Ó, o círculo é o Bolsonaro e o triângulozinho é o Lula, para você poder identificar naquele gráfico quem é quem, tá? Então, isso também nos sites, isso aí é um outro critério específico para cores, que eu não posso utilizar somente cores para diferenciar uma informação, tá? Mas nesse caso aqui é o contraste mesmo entre uma letra e o fundo, tá? Aqui, pessoal, eu peguei aquele mesmo site lá que tinha dado 100%, lembra? Naquela outra ferramenta, e estou passando em outra ferramenta. Nessa outra ferramenta, ele já identificou um problema, é a Wave, tá? Wave, lá em cima, ó. Quem quiser depois instalar, isso daí é uma extensão do navegador. Você vai instalar essa extensão lá no Google Chrome, ou a extensão no navegador que vocês usam, tem para Firefox, tem para outros navegadores, tá? E ele vai ficar ali no cantinho direito, você clica lá nas extensões e habilita ele. No site que você estiver, tá? Qualquer site. Pega o site do Senac lá e roda para a gente ver os problemas que tem no site do Senac, no Wave, tá? E ele vai mostrar, tá? E ele vai mostrar. Tá? Então, olha só. Esse aqui ele tinha dado 100% de acessível, né? Mas o Wave, ele encontrou problemas de contraste. Aqui, ó, nas letras, aqui, ó, esses 2 pontinhos vermelhos, tá vendo? Vermelhinho, vermelhinho ali, tá? É um problema de contraste entre essa cor branca e esse azul fundo. Para a gente aqui parece que tá tranquilo, né? Pô, tá bem legível, porque tá bem escuro, mas de repente
não está atendendo ao critério, né? No caso do tamanho da fonte, alguma coisa assim, tá? Mas ele identificou isso. E daí vem aquilo que você falou, tá? Tem uma imagem atrás e tem um texto na frente. Esse texto não está na imagem, tá? Se eu utilizar um leitor de tela, o leitor de tela vai ler esse texto, tá? Ele não faz parte da imagem. Então, por isso que eu preciso saber fazer esse teste de contraste aí entre uma cor, a cor da frente e a cor de fundo, tá? Naquele exemplo que eu dei para vocês, que eu encontrei na minha pesquisa, em que existia uma imagem e um texto, só que o texto era imagem, fazia parte da imagem, o que eu fiz nesse caso? Eu fiz o teste de contraste. E mesmo assim, deu contraste abaixo do mínimo exigido, tá? Então, era um texto como imagem, e além disso, ainda estava com baixo contraste, tá? Esse é 1.4.3, 2.4.9, tá? Finalidade do link, apenas o link. Notem que o nível de conformidade lá é AAA, né? Então, é um difícil de você atender, tá? Mas vocês vão pensar assim, pô, difícil, será? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? Então, a finalidade de um link deve ser determinada a partir do texto do próprio link. Dica, o critério também é aplicável em botões ou ícones clicáveis, tá? Então, ele está falando o seguinte, que ao ler o link, ao ler a URL, eu preciso saber para onde eu vou. É isso, tá? Então, imagine que nós estamos numa página, lá navegando, e eu encontro essa URL aqui. Eu pergunto para vocês, para onde que eu vou? Tá, mas... LinkedIn... Entenderam qual é o problema? Esse aqui é aqueles casos que vocês compartilham link, sabe? No site de vocês, nos trabalhos, ó, clique aqui, né? Utilizam algumas coisas assim que fogem às boas práticas, tá? Esse é outro ponto, tá? Para quem gosta de usar muito o clique aqui, consulte aqui. Por quê? Porque quando você roda um leitor de tela, o leitor de tela ele vai ler o texto que está nos botões, que está nos links. Ele vai ler o texto do botão, tá? Então, imagina vocês, uma pessoa que está usando um leitor de tela, e ele, numa página, ele encontra 10 botões escrito clique aqui. O leitor fala para ele assim, ó, clique aqui, botão, clique aqui, botão, clique aqui, botão, clique aqui, né? Então, a gente precisa começar a se colocar no lugar, né, de todos, e conseguir entregar uma solução para todos, porque vocês falaram para mim no começo que educação é direito de todos. Então, a gente precisa, né, entregar isso. Então, voltando para o meu exemplo aqui, estou num site, encontrei esse link, a gente já viu que eu não sei para onde eu vou, tá? Agora, imagina que dentro dessa página tivesse aquilo ali em volta ali daquele link. Para onde que eu vou agora? Para o LinkedIn, né, da BSTEC, ok? Mas eu só consegui identificar porque tem aquele texto ali em cima, tá? Este aí é outro critério, tá? Outro critério para link. Qual que é? É o 2.4.4, que é identificar o destino de um link pelo contexto, pelo que está escrito em volta, né? Olha, olhando aqui em volta na página, eu entendi que esse link aqui vai para esse lugar. Entenderam? Que o destino desse link vai para aquele lugar. Por quê? Como? Pelo contexto, pelo que está escrito em volta. Tá? Então, esse é outro critério, que é esse aqui, ó, o 2.4.4, a finalidade do link em contexto. Então, eu tenho uma página com vários textos. Então, por exemplo, estou lá na página da BSTEC, falando sobre a BSTEC, e ali embaixo está escrito, né? Pelo contexto, só pode ser o LinkedIn da BSTEC. Entenderam? Agora, fora do contexto, ele também precisa ser identificável. Se ele for identificável somente pelo link, ele atende ao critério 2.4.9, que é um critério AAA. Beleza? Tá? Mas o que eu poderia fazer no meu site aqui, pessoal? Imagina que isso aqui está no site. O que seria melhor, então?
Oi? Renomear o link? Renomear o link. De que forma eu posso renomear um link num site? Criando um atalho, um botãozinho, né? Um botão, e eu preciso dar um nome para ele, né? Então, seria o próximo passo aqui, ó. Acesse a LinkedIn Page da BSTEC. Isso seria um botão. Por quê? Porque o leitor de tela, quando passar por esse botão, vai ler isso aí, ó. Não vai estar escrito clique aqui. Vai estar escrito acesse a LinkedIn Page da BSTEC. Tá? Então, isso aqui eu estou atendendo ao critério 2.4.9 da WCAG 2.1. Entenderam? Tá? E isso aqui vai longe, pessoal. Eu só trouxe 3 critérios só para trazer um pouco para vocês o que é a WCAG, o que é acessibilidade, né? E até onde a gente tem que ir. Tá? Vou passar para vocês agora um pouco o que a gente tem fazendo, o que nós estamos fazendo aí com relação à acessibilidade. Aqui ninguém comentou, mas a acessibilidade digital também atende vários públicos, também é para todos. Né? Então, a gente fez uma live aí em junho com o Mário Sérgio Rocha, que foi acessibilidade digital para pessoas idosas. Específico para pessoas idosas. Tá? Que tem problema já de baixa visão, né? De botões muito pequenos para celular, não consegue, né? Usar o botão muito pequeno. Então, a gente falou sobre vários assuntos. Está disponível no LinkedIn essa live lá, no nosso bate-papos. São bate-papos rápidos ali, meia hora, 40 minutos. Tá? E a gente falou sobre problemas sobre acessibilidade digital para pessoas idosas. Tá? Depois, eu falei com o Diego Conceição, um especialista em acessibilidade digital, foi no dia 29, e a gente falou sobre leitores de tela. Então, foi só sobre leitores de tela, demos bastante risada, porque o Diego é bem... né, é um humorista, então a gente brincou bastante, né? E ele tem deficiência visual, então ele falava assim, olha, para quem for deficiente visual, acredito, eu sou muito bonito. Mas ele, muito brincalhão, cara fora de série, né? E a gente tirou várias dúvidas aí com relação ao leitor de tela, tá? E o próximo, a gente ainda está negociando datas, negociando temas, tá? Mas provavelmente a gente vai falar com a Paloma e a gente vai falar sobre inclusão de pessoas com autismo, tá? Acessibilidade digital para pessoas com autismo. Quais são as necessidades deles? De que forma eu atendo essa necessidade com relação à acessibilidade digital, tá? Esse aqui, quem quiser acompanhar pelo LinkedIn, me convida lá pelo LinkedIn, né? Fernando Barreira, e acompanha por lá, porque eu vou divulgar por lá, né, a data direitinho, inclusive os eventos, a transmissão estão acontecendo dentro do LinkedIn, tá? Pelo LinkedIn. Aqui um evento que eu queria compartilhar com vocês, ó, dia 26 de outubro, às 10 horas da manhã, vai ser o lançamento da norma brasileira de acessibilidade para aplicativos, para dispositivos móveis, tá? Para quem quer desenvolver software para celular, né, no dia 26 de outubro, tá? Vai ser o lançamento dessa norma. Então, está disponível no Simpla para fazer inscrição, tá? E o foco aí dessa norma é a acessibilidade para dispositivos móveis. Beleza? Tá? E um outro evento, posso passar esse? Pode passar? Um outro evento aqui, dia 1, 2 e 3 de dezembro, o maior evento de tecnologia organizado por profissionais com deficiência, tá? Então, um evento também com várias palestras, né, voltado para esse público. Já estou inscrito nos 2 eventos aí, né, porque eu preciso estar acompanhando de perto o que está acontecendo no mercado, tá? E a gente só consegue acompanhar se a gente ficar antenado, trocar informações, né, e ter contatos aí, tá? Queria abrir agora para perguntas, pode ser assim, umas 20 perguntas no máximo, né? E para mim passar meus contatos aí para vocês e fico à disposição aí. Eu vou começar, posso? Pode. Por que não eu, né? Bom, deixa eu só te pedir uma coisa. Deixa eu passar o microfone. Para quem for perguntar. Você se ligou aí? Só para sair para quem está em casa. Mas estava bem baixinho. Tá.
É que a gente fala baixo. Então, vamos começar por onde, né? Eu também, meu projeto de mestrado era baseado também em acessibilidade, não acessibilidade, mas tinha um contexto um pouco diferente, era educação inclusiva, e eu esbarrei, isso em 2016, em muitos problemas. A gente tem muitos problemas de identificar isso. Mas os maiores deles foi que a gente tem todas as normas que estão descritas lá. Mas na hora que você chega na realidade, na hora que você chega dentro da sala de aula, o nosso conceito de deficiência, ele está muito aquém do que realmente aquele público precisa. Então, um grande entrave da minha pesquisa foi que eu pensei em deficiente, mas quando eu cheguei lá, eu encontrei autista. Aí, mais ainda, eu encontrei pessoas que eram autistas, beleza, identificados, mas eu encontrei pessoas que agiam como autistas, não têm laudo. Então, como delimitar isso ou conseguir identificar isso de uma maneira prática mesmo, porque nós estamos trazendo de fora para dentro. Quando você traz um contexto do Brasil que é imenso, cheio de dificuldades, identificar mais essas deficiências, fazer com que isso realmente aconteça para aquele público. Como é que identifica isso? Eu acho que, primeiro, a gente precisa ter um trabalho mais proativo, falando em educação, né, dos professores aqui, o meia-culpa, né, da gente trabalhar essas nossas competências, né, porque, como eu disse, ali na norma da acessibilidade para o ensino à distância, eu acho que eles foram muito felizes quando eles falam que o aluno só enfrenta uma deficiência se o que eu entrego não é compatível com o que ele precisa. Então, acho que, primeiro, eu preciso entender o que é que ele precisa, mas eu não posso ficar esperando isso. Os professores, as instituições de ensino, elas precisam mudar o conceito. Na minha visão, eu não sou dono de instituição, né, de universidade, nem nada, mas eu acredito que precisa mudar um pouco o conceito de que eu não vou precisar esperar o aluno me falar que existe essa necessidade em sala. Eu vou precisar já ter isso pronto e ofertar para todos. Ele usa se ele quiser. Pode ser uma necessidade minha agora, né? Eu posso dar um exemplo pessoal. Daqui a um mês, mais ou menos, eu vou ficar na tala, que eu vou fazer uma cirurgia no ombro. E eu vou ficar imobilizado com a mão, com o braço que eu uso mais. Como é que eu vou usar o mouse? Como é que eu vou... Então, de repente, aqui vai ser uma necessidade que eu vou ter, né? Provisória, mas eu vou passar por problemas aqui de acesso. Tá? Então, é bem complexo, porque o espectro de necessidades é bem amplo, tá? Mas eu acho que está na hora da gente ver dentro desse espectro aqui, quais são os mais usuais e a gente disponibilizar isso de forma automática, sem precisar o aluno identificar. Até porque tem muitos alunos que não querem identificar, não querem falar. Então, e eles ficam lá com a dificuldade deles e a gente daqui sem saber. Então, eu preciso ter os dois lados também, né? Que é aquilo, tanto que lá nas minhas conclusões da minha pesquisa eu coloco, será que o conteúdo dessas duas unidades que eu analisei, eles não eram acessíveis porque nenhum aluno identificou uma necessidade ou um requisito ali dele, uma preferência, né? Ou elas não eram acessíveis porque também os professores não entenderam que seria necessário. Tá? Então, eu acredito que eu mesmo tenho me policiado bastante em tudo que eu produzo de forma digital, tentar ter essa alternativa, ter um conteúdo alternativo para entregar. Tá? Se é um vídeo, tem que ter um texto, né? Se é uma imagem, tem que ter a descrição, tem que ter o texto alternativo. Então, a gente tem que ir se policiando para melhorar as nossas competências enquanto professores, educadores. Até extrapolando... Desligou? Até complementando, quando a gente fala em deficiência, você trouxe que são muitas variáveis. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, é uma coisa que dentro do esporte a gente fala muito, nenhuma deficiência é igual a outra. Ah, mas
deficiente visual não, tem baixa visão e tem níveis. Mas é cego total. Mas é deficiência congênita ou adquirida? Em que momento da vida a pessoa perdeu a visão? Qual a experiência dela? Isso muda na forma como ela se desloca pelo ambiente. Isso vai mudar também a interação dela com o meio digital, porque se ela já tinha acesso antes, ela tem uma percepção desse ambiente. A deficiência física vai na mesma linha. Mas ele não tem um braço e consegue escrever. Por que o outro não? Porque tem a forma como foi estimulado, em que momento isso aconteceu, qual o contexto que a pessoa vive. Então, realmente, ter a consciência de que o desenvolvimento e os ajustes vão ser constantes. E que, assim, eu fiz, tá? Todo mundo que tem deficiência visual vai conseguir entender. Todo mundo que tem deficiência auditiva, Não, tem casos que... E tem casos que a pessoa nem se enxerga como deficiente. Né? Na semana passada, num evento aqui em Santos, a Verônica Hipólito falou. Ela já estava há 2 anos competindo no alto rendimento do esporte paralímpico. Ela estava indo para o Mundial. Foi aí que ela entendeu que ela era deficiente, porque ela não se enxergava. E em sala de aula, não sei se alguns colegas já presenciou, mas eu já tive aluno que era baixa visão, e a primeira prova, ela encostava a prova no olho, assim, e eu falei com ela, você tem algum problema? Não tenho. Vou fazer uma cirurgia, mas eu não tenho nada, eu consigo enxergar. Só que a que custo ela conseguia enxergar? E ela não entendia que isso era uma deficiência. E pior, ela não sabia que ela tinha direito a ter uma prova diferenciada, um conteúdo. Então, enquanto profissionais na área de educação, a gente tem que ter essa sensibilidade, que alguns não são laudados, alguns têm vergonha e outros realmente não sabem. Crescem assim, são educados e se viram muito bem, então eles não identificam. E muitas vezes, e aí falando para a galera, quem vai encomendar um trabalho de vocês não vai pensar nisso. Mas é um diferencial vocês proporem isso, porque pode ser um diferencial para o cliente de vocês no mercado. Então, estar com um olhar mais amplo, pensando sempre nessas variáveis, atender, é um diferencial dos profissionais de agora em diante. Vem compor ali junto com as soft skills que a gente falou de manhã e essa análise mais ampla de mercado. Isso aí. Concordo. Clóvis. Bom, acho que eu tenho... Me ouvindo? Foi? Tá. Acho que tem uma pergunta que acho que vai tentar somar um pouco de competências suas. Você trouxe toda essa expertise da acessibilidade digital, e aí pensando na sua outra área de atuação, muito forte na área de automação comercial. Sim. Como você percebe hoje as tecnologias que a gente tem de automação comercial, elas são acessíveis até que ponto? Até pensando naquele exemplo do Amazon Go. Talvez a gente olhar aquele vídeo novamente e a gente pensar em algumas necessidades de algumas pessoas, talvez cause uma dúvida. Será que isso atende a todos ou não? Porque eu, particularmente, vendo o vídeo agora na cabeça, eu fico pensando em algumas questões que, será que isso vai ser acessível para todo mundo? Que para mim parece que não. Sim. Como você percebe isso, juntando essas duas áreas? Também não é pensado. A automação hoje comercial, desconheço qualquer software que fale que 10% dele é acessível. Não tem. Tá? O pessoal do desenvolvimento de ERP, se de repente a palestra da Patrícia fosse depois da minha, vocês iam perguntar, mas o SAP é acessível? Né? Esse software atende? Tá? Porque, por exemplo, acessibilidade hoje, a gente tem gamers, já fica a pergunta, fica a dica, hein? Vai ter a palestra de gamers, né? Vai ter a palestra de gamers. Então, vocês perguntam, legal, mas esse game é acessível, não é? Como é que fica a acessibilidade do jogo? Porque, assim, a acessibilidade só vai ser padrão, normal, de base, se todo mundo estiver falando sobre ela. Né? Então, quanto mais a gente falar sobre acessibilidade, mais a gente tocar no assunto, as pessoas vão começar a identificar essa importância. Né? Então, eu acho que a gente tem que ir falando sobre isso. E eu só estou tentando replicar. Não adianta eu ir lá tirar o mestrado e a gente acabar não contribuindo de alguma forma com esse conhecimento. Tá? Então, as lives mesmo que eu estou fazendo, convidando pessoas para falar sobre o assunto, é justamente para debater o assunto ali. Para a gente tentar estimular outras pessoas a pensarem
a ter outro olhar sobre a forma de entregar um produto, de entregar uma solução, de pensar realmente em todos. Se a educação é para todos, tudo é para todos, todo mundo tem que ter acesso, principalmente na internet. A internet foi feita para, né, ser acessível para todos. Por exemplo, quando vocês encontram num site lá um arquivo para download, normalmente o que está escrito lá no link? Clique aqui para baixar ou download, não é isso que está escrito? Tá? Daí eu pergunto para vocês, qual é o tipo do arquivo que vocês estão baixando? É um executável, é um PDF? Depende do contexto, né, da página. Qual é o tamanho do arquivo? Tem essa informação? Para quem não tem internet, gente, para quem está no celular, com uma internet, né, de baixa qualidade, isso é importante. Eu clicar ali e é um arquivo de 50 megas, o cara vai ficar 2 dias para baixar. Então, essa é outra prática, tá? Não é um critério de sucesso da WCAG, mas é uma prática, uma boa prática de você colocar tamanho do arquivo, né, e qual é o tipo de arquivo. Ó, é um exe, é um aplicativo, 10K. 10K eu vou baixar agora. Não preciso de Wi-Fi, tá? Eu posso querer escolher o momento certo de fazer o download de acordo com o tipo de arquivo e de acordo com o tamanho do arquivo. Mas, para isso, a informação tem que estar disponível para mim. Antes de eu clicar no download, antes de eu clicar no clique aqui, né? Que também está errado, né? Eu acho que é importante levantar essas questões, até por isso eu trouxe essa pergunta. Eu acho que a gente tem falado tanto de inovação e a gente está num ritmo tão frenético de desenvolver novas tecnologias, mas a gente não para pensar muitas vezes como essas tecnologias estão impactando na sociedade e nas diferenças que a gente tem dentro da sociedade. E muitas vezes essas novas tecnologias elas estão atropelando alguns avanços que a gente tem buscado para incluir as pessoas. Aí a gente incluiu as pessoas, vem novidades tecnológicas e atropelam elas de novo. Daí a gente tem que fazer todo aquele retrabalho de incluir essas pessoas de novo. E não a gente está no olhar de desenvolver essas novas tecnologias incluindo as pessoas. Então, talvez mais um ponto de reflexão mesmo. Antes da gente só pensar em desenvolver coisas novas, é pensar em desenvolver coisas novas para todos. É muito legal a ideia no papel, na teoria, mas acho que é muito válido a gente colocar esse ponto de reflexão na hora de construção de uma ideia. Legal, a ideia é super bacana, mas eu consigo atender a todos ou será que tem alguém que vai ficar fora disso? Acho que é mais uma questão para a gente refletir mesmo. E a gente pode ir mais longe também, Clóvis, porque, por exemplo, na própria educação, na universidade, nos cursos técnicos de desenvolvimento, esse é um assunto pouco abordado, né? Por exemplo, eu vou explicar lá o pacote Office, né? O Word, Excel, PowerPoint, tem funcionalidade de acessibilidade lá. Isso é explicado para os alunos, né? Como fazer um documento acessível, está lá no Word, mas você deu aula para ele de Word, de Excel, de PowerPoint, né? Então, por exemplo, a minha dissertação ela foi desenvolvida no Word 365 e com as funções de acessibilidade todas ativadas, no máximo, porque eu queria que o documento ficasse acessível, né? Não fazia sentido eu falar sobre acessibilidade e disponibilizar depois um PDF que não fosse acessível, tá? Então, eu acho que as universidades, as escolas, elas precisam também repensar a parte de conteúdo programático e incluir lá uma aulinha que seja de acessibilidade para falar sobre esse assunto, para despertar para o pessoal o conceito de acessibilidade. Coisas que, para quem não tem deficiência, não muda nada. Porque às vezes a pessoa fala, mas uma fala, né, alerta, fala capacitista e preconceituosa. Mas eu vou ter que fazer isso só porque o outro não enxerga? Só para atender ele? Gente, isso muda o quê? Não muda nada para a pessoa que enxerga. Ele vai ter a mesma funcionalidade. Só vamos facilitar para um outro grupo de pessoas, não é para uma pessoa, é um grupo. Então, assim, não é uma coisa que vai ter que fazer 2 trabalhos diferentes. Pelo contrário, a gente faz uma vez. Então, quando você traz as questões de acessibilidade têm que ser pensadas antes de começar a desenvolver, tem que ser pensada no início, é para não
trocar o pneu do carro com o carro andando. Porque senão, vamos fazer, se aparecer algum aluno com deficiência, aí a gente adequa o material. Não, o material tem que estar pronto. A instituição tem que, desde o começo, o site, desde o começo, tem que falar, nós acolhemos a todos. Vão haver especificidades, tendo em vista que as deficiências não são iguais? Sim, vão. Mas a gente tem que estar pronto para isso que vai acontecer. E aí vem a parte da meia-culpa. Porque nós, enquanto docentes, também temos que estar preparados. E não, se chegar um aluno com essa característica, aí eu vou procurar. Então, a gente tem que, o tempo todo, estar se policiando e cobrando nesse sentido, porque um jogo de xadrez, exemplo, para uma pessoa cega, ela joga, e uma pessoa vidente também joga, né? O livro em braille, geralmente, uma pessoa que enxerga, você consegue ler, ele só é maior, mas a pessoa cega também consegue. Se tem uma legenda, a pessoa com deficiência auditiva, ela consegue acompanhar, e uma pessoa que não tem. Então, assim, é evitar um retrabalho e incluir todo mundo, ao contrário do que muitas vezes pensa, tipo, ter que fazer mais coisas por causa de... quebrar essa barreira, né, e trazer, de fato, a inclusão como ela deve ser, e não só vamos fazer alguma coisinha, né? Mas, de fato, fazer como tem que ser. E essa foi exatamente a minha conclusão ali da pesquisa, que eu tenho que ofertar de forma acessível, ter alternativas, independente do aluno me informar uma necessidade ou uma preferência. Então, eu tenho que buscar isso, né? Até com base naquele referencial de competências digitais, tá? Enquanto professor, né? Tá? Não? Você falar, eu queria falar para você, vou pegar para você. Não falei? Falei, eu te trouxe para o vídeo aqui já para tu... Eu só queria fazer... Eu quero fazer, na verdade, 2 perguntas. Tem algum problema? Pode fazer. A primeira pergunta, eu vou lá entrar no seu site, né, na BStack. Achei muito legal. Aí eu vou ver lá, tem, no caso, sinais, acessibilidade para o surdo, que ele já entrou, ele já viu, né? Sim. Aí ele ficou meditando assim, na cultura surda, né, que às vezes é muito pouco. O próprio surdo, né? Ou Sim. o surdo cego. Porque tem esses 2 grupos, que eu conheço já. Aí pode meditar assim, continuar realizando esse trabalho, né, dentro do site, onde pode aparecer algumas imagens, ou algo colorido. Ah, tá. Por exemplo, aqui às vezes aparece cores atrás, né? Onde tem a Libras ali no meio. Só que alguns surdos podem achar diferente, porque ele acaba mudando a tonalidade e isso afeta na hora do surdo poder entender. E também para o áudio e vídeo, para poder o cego surdo conseguir fazer, vai ser mais difícil. Porque o cego surdo não tem como, ele precisa dos sinais tátil, né? Aí, por exemplo, aí você está lá, clica no botãozinho, o surdo vê. Mas aí, como tá aquelas cores, será que ele vai conseguir realizar isso? Sim, é bem difícil, porque assim, o critério de acessibilidade da WCAG, existe um critério específico para a janela de Libras, tá? Existe um critério para isso. O que eu utilizo dentro do nosso site é uma ferramenta, né? Fugiu até o nome. Tu sabe o nome de Libras, janela de Libras? Aquela janelinha? Não sabe o nome? Existe uma ferramenta paga, tá? De janela de Libras, e existe uma gratuita, que é até do governo federal, que é essa que eu utilizo dentro do nosso site do BR, BStack BR, tá? Pelo que eu li, com certeza não substitui o intérprete, tá? Mas ele vai me ajudar a levar algumas informações principais para as pessoas que têm um problema, que têm a deficiência auditiva, tá? Então, a gente utiliza essa ferramenta mais como uma forma de poder atender um público maior, não que ela vá atender por completo. Ela não atende, até porque eu entendo que não substitui o intérprete, tá? O profissional que faz isso, né? Então, normalmente, o intérprete, ele tem que estar, por exemplo, em vídeos, em palestras, né?
Então, se não, aqui no Brasil é muito mais rigoroso isso durante eventos. Hoje já tem. Você vai, por exemplo, no Sesc ver uma peça, tem um intérprete lá, né? Você vai em eventos grandes, pelo menos no Brasil, isso está sendo muito mais difundido do que lá fora, né? Pelo menos essa parte de intérprete, do uso de intérprete, para a gente é uma coisa natural, né? Fora do Brasil não é tão natural, tá? Então, o que eu estou utilizando lá é uma ferramenta, uma única ferramenta que eu encontrei no mercado, que era, naquele momento, que me atendia de forma gratuita e que eu entendia como uma ferramenta que vai me ajudar a levar informação para um público maior, tá? Mas no critério ele não fala muito com relação a tamanho da janela, o tamanho da janela que a janela tem que estar, tá? Tanto que e a posição. Então, tanto que a ferramenta você consegue arrastar de um lado para o outro, tá? Você consegue tirar a janela de Libra do lado direito, passar para o esquerdo, você consegue movimentar essa janela. Mas fica um pouco restrito com relação a configurações. O que eu achei interessante dessa ferramenta também, que eu acho que a gente pode destacar, é que ela tem regionalismo com relação a palavras que são diferentes de acordo com a região. Então, você pode configurar a região para aquela determinada região e ter ali o intérprete eletrônico, vamos dizer assim, né, fazendo a tradução do português texto escrito para o gestual. Tá? Acho que é isso. Não sei se eu respondi o que ele queria saber. Segunda pergunta. Essa não entendeu. Uhum. Ele achou interessante, ele é verdade. Não, você não tem culpa disso, não. Na verdade, as empresas criaram e existe esse arranjo, né? Eles preparam muitos softwares, né? Tem bastante software falando disso, bastante famoso. Alguns são fracos, outros são bons. Aí você escolhe um gratuito, ok. Eu até conheço. Na cultura surda existe isso. Agradeço muito. Parabéns. Uhum. É só uma experiência para conhecendo outros aplicativos aí que tem já no mercado. Agora, não a questão do ensino, tá? Só vou fazer um outro tipo de pergunta. Por exemplo, a empresa, né? A Bistec, ela já tem algum sinal? Porque a acessibilidade, ela tem algum sinal? Não, que a gente não tem. Já pode identificar? Não, ainda não. Não. Está esperando um surdo dar um sinal. Se eu meditar assim, num sinal assim, para dar, né? Por exemplo, lá em Portugal, já tem algum surdo trabalhando lá? Entendeu? Estou começando a pegar o... Mas é que eu estou um passo na frente dele, ele não sabe, né? Lá não tem. Lá já tem? Não, ainda não. Não tem surdo lá, não tem. Então, se ele der um sinal para sua empresa e lá os surdos lá não quiser aceitar lá, e sim. aí, como é que pode ser? Aí você vai ter que criar o sinal referente lá em Portugal. Sim. Eu não sei se todo mundo sabe, porque assim, a língua gestual, em cada país existe um gesto diferente para a mesma palavra, né? São gestos diferentes, tá? Então, lá existe a língua gestual portuguesa, tá? E aqui a nossa língua é uma língua oficial, que é a Libras, é a nossa segunda língua, tá? Que é a língua brasileira de sinais, tá? Bom, que nem eu comentei, hoje o intérprete lá em Portugal, pelo menos nos eventos que eu acompanho, eles não têm a mesma característica que a nossa aqui, que é de implantar esse tipo de serviço, porque é um serviço que a gente está entregando, tá? Mas eu acho que não teria problema nenhum, não, dependendo do sinal, né? Mas eu acho que também comecei isso com relação ao intérprete dessas variações da linguagem de Libras em alguns países. Por mais que seja diferente, não é tanto como o idioma, entendeu? Então, algumas coisas são pontuais, porque a base da fundamentação é a mesma. Sim. Eu não sabia que era assim. Então, é provável que não há tanto algo que vai descaracterizar tanto. No mais, a sua empresa é fundada aqui. Sim. Então, seria como se fosse algo... Nada mais justo. Nada mais justo que vindo daqui. Sim, não isso aí. vendendo meu peixe, mas já vendendo. Sim, claro. Sim. Inclusive, eu não sei se vocês viram no Fantástico, né? Um tempo atrás passou de uma comunidade do interior, não lembro de que estado que era, não sei se vocês viram, que tinha muito primos que casaram
Então, a região teve muito problema de pessoas com a deficiência auditiva, e eles criaram uma língua de sinais própria da região, né, que é totalmente diferente da nossa Libras aqui, tá? Que a Libras é a que é mais difundida, até porque é a nossa língua brasileira, né? Mas nessa região eles tinham uma língua de sinais próprias, tanto que o pessoal ia fazer pesquisas lá para tentar fazer a tradução dos gestos, né? De como que é o gesto de uma palavra aqui na Libras e como que é o gesto naquela região, para a mesma palavra, tá? Isso aí saiu um tempinho atrás aí também, mas é bem interessante. Microfone. Os alunos de algum... Talvez estimule vocês em algumas ações e alguns projetos. O projeto integrador de um grupo de alunas de enfermagem da unidade de Jaboticabal, se eu não me engano, uma pernadinha daqui longe, virou lei na cidade de Barreirinha, lá perto, que é ter um intérprete de Libras no hospital público, porque acho que a gente já viu em séries, filmes, que a pessoa tem a deficiência auditiva, sofre um acidente e os médicos e enfermeiros não conseguem. Então, a gente vê que a ideia disso surgiu dos alunos do Senac de Jaboticabal e se tornou lei numa cidade. Então, assim, veja a quantidade de coisas que vocês podem fazer agora, pegando isso de tecnologia inclusiva. Eu sei que vários de vocês estão com projetos de desenvolver sites, tem aí alguns sites já criados, né, de saúde mental, talvez agora de Outubro Rosa, ou outras atividades, de diabetes. E aí, né, não foi pensado, mas talvez agora, depois dessa conversa, os próximos sites, os próximos trabalhos que vocês forem desenvolver em sala de aula, vale a pena ter esse olhar, né? A gente sabe que vale a pena ter esse olhar. E aí eu vou fazer o link com as palestras de manhã. Isso, com certeza, será um diferencial numa entrevista de emprego. Né? Se a gente está num momento que a gente está falando de inclusão cada vez mais forte, vocês terem no portfólio de vocês a criação de um aplicativo, de um site, algum projeto, que, além do que todo mundo faz, além dos códigos, além de traga a questão da inclusão, demonstra um olhar mais amplo de sociedade, que é o que as empresas buscam cada vez mais, né? Para além das barreiras. Então, aí fica a provocação para os trabalhos de agora em diante. A gente já tem cases dentro do sistema, né, do Senac, nesse sentido, e aí eu acho que vocês podem extrapolar, e aí eu conto com os docentes para estar sempre fazendo essa provocação e jogando essas ideias para vocês. Ai, como é que é o nome da pessoa que fica no... Não, assistente de palco. Uma coisa que a Chay falou e que eu percebi isso ontem com os amigos, eu não escuto do ouvido esquerdo. E aí eu sentei ontem, fui ao cinema, sentei para conversar com os amigos surdos, e aí uma amiga, conversando um tempo depois, uma amiga minha falou assim, eu falei assim, mas gente, falar mais alto que eu não escuto desse ouvido. Aí uma amiga virou e falou, você não escuta do ouvido esquerdo? Aí eu, não. Por que você acha que eu sei Libras? Porque eu não escuto. Aí ela, meu Deus, Bia, eu não sabia. Achei que você aprendeu Libras porque, tipo, era uma coisa que você gostava, uma língua que você gostava e queria aprender. Aí eu, não, eu tive que aprender, era uma coisa que eu gostava realmente, mas eu tive que aprender porque meu médico falou assim, olha, seria legal se você aprendesse, porque pode acontecer de você ficar totalmente surda. E aí eu juntei, né, o útil ao agradável, não sei, e comecei a aprender Libras. E aí o que houve? Eu comecei a ver muitas coisas sobre o mundo surdo. E uma coisa que me pega muito e que me irrita um pouco é as legendas. Porque as pessoas colocam legendas nos vídeos, tipo,
tipo, nossa, porque eu sou muito inclusiva. Ó, gente, eu coloco legendas. Mas sabe o que você vai ver? A pessoa coloca. Eu estou conversando aqui. A pessoa coloca, eu falo uma coisa, a pessoa fala outra, e eles colocam a legenda tudo junto. Não tem, fulano está falando isso, ciclano está falando isso. E aí, e principalmente palavras que eles colocam, isso, não tem ponto, tem uma vírgula, não tem uma palavra. Às vezes eu falo, e aí o próprio computador, né, escuta e coloca lá. E, nossa, ele coloca um monte de palavra errada. Que raiva que eu fico. Tem hora que eu falo assim, nossa, eu não vou nem ver esse vídeo. Porque, não, gente, eu sou super inclusiva. Olha só, eu coloco legenda no meu vídeo. Mas só que, assim, que tipo de inclusão eu ia falar um palavrão. Que tipo de inclusão horrível é essa, sabe? E aí, uma coisa que eu gostei muito dessa parte no Senac, eu vou chorar. Uma coisa que eu gostei muito nessa parte do Senac foi a inclusão, e o meu projeto de PI se chama Conecta PCD, porque as empresas, elas têm uma quantidade de pessoas X lá, e aí fala assim, agora que você tem essa quantidade de pessoas X, você tem que contratar uma pessoa com deficiência. Tipo, é por uma obrigação, não porque eu quero, sabe, ser uma empresa que é inclusiva. Eu não quero... Eu sou só mais um número para a empresa. Todo mundo sabe isso. Mas o que me chateia muito é eu saber que tipo, eu sou uma obrigação para aquela empresa. Eu sou totalmente capacitada para trabalhar aqui, mas só porque eu tenho uma deficiência e vocês não... não, eu não quero, porque essa vaga não é para uma pessoa com deficiência. E isso me chateia. Nossa, quantas vezes eu já fui fazer você vai no médico, né? Quando você é contratado, você vai no médico e fala assim, eu sou fibromialgica, eu tenho fibromialgia. Fui diagnosticada aos 16 anos, que aos 15 anos. E aí ele falou assim, nossa, mas por que você não se aposenta? E eu fico, porque eu consigo trabalhar, por isso que eu não me aposento. Eu não sou uma pessoa inválida que não consegue. Eu quero trabalhar, mas só que aí, às vezes, a pessoa fala, você tem algum problema de saúde, não sei o quê, você tem alguma deficiência? Sim, eu sou surda do ouvido esquerdo e eu tenho fibromialgia. Aí quantas vezes eu tive que esconder esse tipo de coisa para conseguir um trabalho? Isso é uma coisa que, no momento, me chateia muito, e por isso que eu fiz eu e outras amigas, nós começamos esse projeto integrador, porque a gente nós estamos cansados de viver em um mundo assim, capacitista, de eu vou abrir uma vaga para uma pessoa com deficiência porque eu sou obrigado. E não, essa vaga aqui está aberta na minha empresa. Você tendo deficiência ou não, você se inscreve nessa vaga. Sim. É isso. É isso aí. Gente, só para concluir com ela, porque não sei se você sabe que todas as empresas acima de 100 funcionários, né, se eu não me engano, têm que completar o quadro com 3% de deficientes. Então, ela está colocando isso, tá? Sim. Eu queria jogar uma pimenta aí, né? Está muito emocionado, mas eu queria jogar uma pimenta aqui na discussão. É o seguinte. Não, nem você não. Barreira, assim, muito lindo, é muito interessante, mas eu trago o outro lado, tá? Claro que não é no seu caso, porque você se focou em educação, mas nós estamos aqui com pessoas que estão trabalhando para o mercado. E eu tenho uma formação também em marketing digital. E a pressão por fazer sites dentro do conceito da empresa hoje é muito maior. Só que vai chegar uma hora que o meu conceito de empresa ele não vai ser inclusivo. Porque a cor que eu quero, que eu já escutei isso, quem já trabalhou na área de programação, principalmente de front-end, sabe? Eu quero botões vermelhos, redondos, e não importa. E aí, como lidar com isso? Porque as empresas ainda fazem assim. Tem toda a produção. Eu acredito, está longe ainda do marketing, do designer gráfico, do web design, ter essa consciência. Eu acho que o web design, o design gráfico tem que ter isso muito forte. Porque, claro que não adianta eu exigir isso de um dono de empresa, porque realmente ele não vai entender. Mas aí ele criar alternativas de atender
as necessidades de marketing integradas com a acessibilidade. Mas eu acredito, sinceramente, para a gente ainda, como profissional de front, de back, que trabalha toda essa questão, a gente vai esbarrar com a necessidade, com a falta de tempo do dono da empresa que quer saber mais da sua marca e menos disso. E como lidar com isso? Acho que é difícil, né? Primeiro porque, pelo menos assim, dentro do meu negócio, acho que desde o início, né, quando a gente fundou lá em 99, a gente sempre teve uma visão de trabalho colaborativo, né? Então, dificilmente primeiro que a estrutura não tem isso, né? Não tem uma sala do presidente ou a sala do dono da empresa. Eu estou sentado do lado deles. Então, acho que é diferente, né? Mas eu não posso falar pelos donos das outras empresas, pelos outros. Fica difícil eu falar pela visão de outros, tá? Eu posso falar pela minha empresa. Da minha parte, da minha empresa, quando eu pedi até para o pessoal desenvolver o site, eu falei, eu quero um site. Está aberto para vocês o layout, como vocês vão fazer, imagens, tudo. Vocês vão me trazer a proposta, né? Em nenhum momento a gente impôs nada para eles, né? E o que aconteceu? Eles desenvolveram o Bistec PT, e agora eu falei para eles, agora vocês replicam isso que vocês me entregaram para o Bistec BR, porque é isso mesmo, ficou ótimo, né? E em nenhum momento eu precisei impor, mas eu deixei a parte da criatividade deles por conta da equipe, entendeu? Mas eu acho que é difícil. Eu acho que as coisas vão mudando com o tempo, né? Porque, assim, quando você pega donos de empresas que já estavam há muito tempo no mercado, a visão deles com relação ao marketing digital, a ter um site institucional é outra, né? Para que o Facebook? Para que Insta? Para quê? Não precisa, né? E os jovens, a turma que está chegando agora com novos negócios, né? A gente já está vindo com outra visão. Preciso ter. Eu preciso estar nas redes sociais, eu preciso ter um site, eu preciso, né, ter um e-commerce, né? Então, isso eu acho que não tem como fugir. Se a minha empresa... Ninguém fica no mercado de TI por 23 anos se você não se renova, né? Então, por quê? Porque se eu fosse uma pessoa com uma visão única, com certeza a gente não estaria com a empresa hoje. Então, a gente tem que se renovar constantemente, aprender, né? Por isso que eu tenho 3 cursos técnicos, 2 graduações, 2 pós e estou terminando o 2º mestrado. Porque a gente tem que aprender todos os dias uma coisa nova. E é o que eu falo com a minha equipe, se vocês saírem daqui hoje, quando vocês passarem na roleta lá embaixo, e se vocês não olharem para o dia que vocês tiverem e falarem assim, ó, hoje eu não aprendi nada de novo, tem alguma coisa errada, né? Ou você não se encaixa mais no nosso negócio, ou você ficou, né, parado o dia todo, porque é impossível você entrar no negócio e não aprender uma tecnologia nova, uma funcionalidade nova, principalmente com um portfólio daquele que eu mostrei para vocês lá de vários produtos. Se o cara quer aprender cloud, ele vai estudar cloud. Tá aí, ó, tá aí a ferramenta, usa, brinca, né? Quer aprender VoIP? Vai aprender VoIP. As soluções estão lá, estão disponíveis. Se quer aprender, tem, né? Quando eu tinha 15 anos, eu estudava numa escola de manhã, período da manhã, e eu falei assim, vou começar a trabalhar. Mas 15 anos, naquela época, curso técnico, nem sei se existia, né? E pelo menos não era gratuito, não tinha acesso a cursos gratuitos. E eu falei, bom, vou trabalhar aqui no mercado. Eu passei, vi um mercado de esquina, que era perto da minha casa, né? E eu fui lá, conversei com o dono do mercado e comecei a trabalhar no período da tarde, né? Trabalhava vendendo coisas para panela de pressão, essas coisas de panela, coisas, né? Com 15 anos. Só que foi iniciativa minha, precisou partir de mim. O negócio, quando você vai criar um negócio, também você tem que ter vontade de fazer aquilo, né? E meus pais só ficaram sabendo que eu estava ali quando eles passaram. Meu pai passou,
foi na padaria comprar pão, falou, o que tu está fazendo aí? Não, estou trabalhando aqui. Eu estou trabalhando aqui, entrei agora, não precisa de carteira não, de trabalho, eu tenho só 15 anos, o cara não, né, a empresa não ia me registrar. Mas era o que eu queria começar a trabalhar, e foi quando eu comecei a aprender sobre empreendedorismo, saber o que é empreender, levantar cedo, né, colocar, né, arrumar a bancada lá para você poder vender, né? Então, aquela base ali que eu tive de empreendedorismo, não só ali, mas com a minha mãe também, que também era empreendedora, né? Ela era costureira, né? Que era empreender. E aquilo tudo eu trouxe para dentro do meu negócio, da minha empresa. Tá? Foi a frase que eu comecei hoje, ter uma empresa não é fácil. Né? Ter um negócio não é fácil. E ter um negócio de tecnologia por 23 anos, né? Eu não sou a Microsoft, mas eu também não sou, né? Não estou começando agora. Eu já tenho muita experiência, muita bagagem. Né? A gente já tem uma estrutura bem montada. Se não tivesse bem montada, a gente não estava expandindo, né? Montando um escritório lá do outro lado do mundo. Né? Se eu não soubesse aonde eu quero chegar, né? Eu brinquei com a menina lá embaixo, né? Quando a gente chegou, não sei se vocês repararam na menina que está lá no balcão. Vocês repararam que ela tem uma tatuagem? Está no balcão? Que é do gato. Tem um gato da história lá da Alice no País da Maravilha. Eu perguntei para ela, tu sabe da história do gato? É o gato da Alice, não sei o quê. Eu falei assim, é para encerrar a palestra agora, tá? Eu falei assim, tu não sabe da história do gato, desse gato que está aí tatuado no seu braço? Ela falou, não. Eu falei assim, a Alice perguntou assim, para que lado que eu vou? Daí o gato perguntou para ela assim, para onde você quer ir? Ela, não sei. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar, qualquer caminho é o certo. Né? Então, eu sei onde eu quero chegar. Né? Então, é o caminho que eu estou fazendo. Vocês vão precisar encontrar qual é o lugar onde vocês querem chegar, para vocês fazerem o caminho de vocês. Tá? Como nosso amigo aqui foi o primeiro aluno a perguntar, ele foi sorteado com um livro. Gente, 2 horas, ó. Eu me controlei, porque tinha muito mais coisa. O assunto, né? Acho que eu e o Roger a gente se empolga um pouco. Fernando, muito obrigada pelo tempo. Eu tenho certeza que é aquela coisa, talvez agora eles estejam assimilando, porque alguns termos são novos, algumas experiências são novas, mas na hora que chegar, mão na massa, vão vir essas pecinhas, vão vir essas questões na cabeça, e vai ser um diferencial. A minha cabeça está fervilhando aqui, imagina isso, né? E olha que eu nem entendo de programação, de site, nem nada. Imagine para eles. E eu tenho certeza que vai ser um diferencial na formação de vocês aí nessa jornada. Muito obrigada. Beleza, obrigado, gente. E aí, pessoal, a gente vai fazer um intervalinho. De 10 minutos, tá? Até a próxima palestra. E aí a gente já retorna, tá bom? Beleza.